começar, eu sou a Recado Pipoca Musical e hoje a gente vai falar sobre o universo expandido de Star Wars. Já tem algum tempo que a gente começou a ver uma porção de livros de Star Wars, um sinal claro do mercado se preparando para a chegada do Despertar da Força nos cinemas no final de 2015. Mas muita gente ficou perdida sem saber por onde começar a ler todos esses livros, se deveria considerar eles como oficiais ou não. Então eu dediquei algum tempo para ler eles e resolvi trazer as minhas impressões aqui para vocês em um especial de Star Wars que vai ser dividido em duas partes, para fazer vocês entenderem o que se passa em cada obra e mergulharem de vez no universo expandido. Pode ser que o vídeo fique meio velho logo porque eu tô usando os livros que foram lançados até dezembro de 2015 e ainda tem mais coisa pela frente. Muita gente diz que os livros não têm ordem para serem lidos, e eles não têm de fato. São de personagens diferentes, de autores diferentes, alguns são lendas, outros são oficiais, e você não precisa ler todos. Você pode ler primeiro o Legends, ou então você pode ir direto pro cânone oficial, ou então fazer como eu fiz, que eu respeitei uma linha cronológica dos acontecimentos, uma linha do tempo de Star Wars, e fui misturando o Legends com o cânone oficial. Eu usei como base a linha do tempo que a editora Aleph criou e disponibilizou no site deles. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo, junto de um link de uma playlist que eu criei aqui no YouTube pra colocar os vídeos das resenhas que eu for postando também na ordem dessa linha do tempo. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que o universo expandido reúne histórias originais de Star Wars que não aparecem nos filmes. Eles cobrem períodos anteriores e posteriores da nova trilogia, da trilogia clássica e da nova trilogia que chegou agora. Alguns fãs apontam erros nos livros, principalmente do Legends, simplesmente porque os autores têm suas formas próprias de contar essas histórias e nem sempre tinham o apoio e recurso necessário para alinhar todos os detalhes com outros autores. Então até o primeiro semestre de 2014, tudo que tinha sido publicado até então ganhou o selo Legends e é considerado lenda, podendo ou não ser tomado como verdade pelos leitores. E após a compra da Disney, toda a obra publicada, talvez com uma exceção ou outra, foi escrita em colaboração com a Lucasfilm e se tornaram histórias oficiais do universo. Então a gente tem videogame, tem quadrinho, tem livro, tem série de TV, todo mundo contando a história no mesmo universo, de forma organizada e orquestrada, de certa forma. Agora, para fins de organização na separação dos eventos, a gente tem o Marco Zero, que foi a Batalha de Yavin, responsável pela destruição da primeira Estrela da Morte no episódio 4, Uma Nova Esperança. Levando isso em conta, cada livro apresentado nesse vídeo e também na resenha que eu vou publicar depois vai ter o ano certinho, identificando ele como ocorrido antes da Batalha de Yavin ou depois da Batalha de Yavin. Agora vamos lá, que é muito livro. Kenobi, do John Jackson Miller, é um livro do selo Legends e ele se passa um pouquinho depois dos acontecimentos do episódio 3, A Vingança dos Sith. São 19 anos antes da Batalha de Yavin e ele cobre a chegada do Obi-Wan em Tatooine para deixar o Luke Skywalker com os tios dele, Owen e Beru Lars. Ele precisa ficar no anonimato, então ele vive aí na vizinhança sem se envolver muito com os moradores locais, só que o exílio dele chama a atenção, e quando ele percebe, ele tá envolvido aí numa luta pela sobrevivência dos habitantes nesse deserto, que vive em conflito com o povo da areia. Tarkin, do James Luceno, faz parte do canon, ele não tem o selo Legends, e ele se passa 14 anos antes da Batalha de Yavin. Mostra muito da vida do Tarkin, que é a mão direita do Imperador. Esse livro fala muito do passado do personagem, de alguns aspectos da infância dele que levaram ele a ser quem ele é, e também é interessante porque ele mostra o início do projeto da Estação de Combate da Estrela da Morte, e uma parceria do Tarkin com o Vader para manter esse projeto em sigilo e segurança depois do ataque de alguns insurgentes. Um Novo Amanhecer, do John Jackson Miller, é um livro antecessor da série Star Wars Rebels e se passa 11 anos antes da Batalha de Yavin. O protagonista é o Kanan, um Jedi que sobreviveu aos ataques lá do episódio 3, e passa então a viver na clandestinidade para não ser localizado pelo Império. Mas por conta de uma ameaça ao planeta em que ele tá morando atualmente, o senso de justiça dele começa a despertar e ele volta à ação em uma batalha com um dos cachorrinhos do Imperador. Troopers da Morte, do Joe Schreiber, faz parte do selo Legends, ele se passa só um ano antes da Batalha de Yavin, então ele é o livro mais próximo do episódio 4. Esse livro é sensacional porque ele aborda uma ameaça biológica que toma conta de uma nave prisão do Império e gera uma matança muito rápida, e aí o resultado é que tem um monte de mortos-vivos por aí. O livro tem uma pegada bem interessante de terror, de sangue, e é completamente viciante. Aí, então, a gente tem o episódio 4, Uma Nova Esperança, que mostra os primeiros passos do Luke Skywalker como Cavaleiro Jedi, com a ajuda do Obi-Wan, e, claro, a destruição da Estrela da Morte, que é a Batalha de Yavin, o marco zero dessa história. Entre o filme 5 e 6, a gente tem Sombras do Império, do Steve Perry. Esse foi um projeto multimídia criado pela Lucasfilm lá nos anos 90, com a ideia de explorar todo o potencial de um filme sem fazer um filme. Então ele conta uma parte da história no livro, outra no videogame e outra em quadrinho. Para você entender tudo de forma completa, você precisaria ter acesso a essas 3, 4 obras que foram feitas, mas não precisa de fato, você pode só ler o livro e já ter uma experiência legal, porque ele amarra algumas pontas soltas, responde algumas perguntas que podem ter surgido durante os filmes, e a história é contada a partir do ponto de vista de 4 personagens, 3 dos quais a gente já conhece. Tem o Luke e a Leia fazendo de tudo pra resgatar o Han Solo lá da Carbonita, tem o Darth Vader ainda procurando o Luke pra tentar trazer ele pro lado negro da força, e um outro personagem mais vilãozão, assim, que vai colocar tudo em risco. O livro é Legends, mas o George Lucas adora essa história e queria ter filmado tudo. Pouco depois do episódio 6, a gente tem Marcas da Guerra, do Chuck
Chuck Wendig. O livro apresenta novos personagens, além de revelar o que aconteceu com alguns que a gente já conhecia. Ao mesmo tempo, ele traz um panorama do novo mapa galáctico, com os primeiros passos da nova república e algumas maquinações do que sobrou do Império que tá tentando voltar ao poder. O livro foi lançado no finalzinho de 2015 e foi traduzido em tempo recorde aqui no Brasil para que chegasse pros leitores antes do filme, já que ele liga uma coisa com a outra. A trilogia Troll do Timothy Zahn é Legends e se passa logo depois do episódio 6. Foi um sucesso absoluto e por muito tempo foi considerado a continuação oficial da trilogia clássica. Inclusive foi escrito ali, sei lá, acho que 5 anos depois do último episódio. E tem tanta coisa que acontece aqui e ele é tão importante pro universo expandido que ele merece um vídeo à parte, então vocês tratem de aguardar aí que eu vou falar mais em breve. E pra finalizar, a aprovação do Troy Denning, ele se passa 45 anos depois da Batalha de Yavin, e como isso agora parece muito tempo, eu vou dizer que é um pouquinho depois dos acontecimentos do episódio 7. O livro é do selo Legends e ele traz alguns personagens de volta à ação, como o Han Solo, a Leia Organa, tem o Lando e até o Luke, pra enfrentar piratas espaciais na orla exterior. Novos vilões, supostamente mais poderosos que o próprio Império, são apresentados e precisam ser derrotados. É um dos livros com pior aceitação entre os leitores do universo expandido, e acho que agora, depois do episódio 7, ainda mais. Mas enfim, tá na mão aí pra vocês darem uma lida também. Obrigada por ter assistido até aqui, eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês sobre o universo expandido de Star Wars, como ler, por onde começar, quais livros foram incorporados no cânone oficial, quais não. Se tiver mais alguma dúvida que vocês tenham que eu possa ajudar, por favor deixem aí nos comentários que eu vou fazer o possível pra responder. E eu preparei um especial com resenhas desses livros que eu vou dividir em duas partes, uma sai em janeiro e outra sai em fevereiro. Então eu espero que vocês gostem. Clica aí no link que tá na descrição do vídeo pra participar de alguns sorteios relacionados a essa parte do especial. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo pra falar de Kenobi do John Jackson Miller. Deixa seu like e a gente se vê na próxima.